Benigno Vieira não terá caído bem no aparelho governamental. Por exemplo, esta tarde a Galáxia de Pinhiguiti tentou abordar um alto responsável do governo sobre o assunto, mas este disse, por enquanto, não há nenhuma reação sobre a mensagem do chefe de Estado. Outros círculos, por exemplo, os empresariais, não escondem a sua posição face ao discurso de nação do chefe de Estado. Ouçamos o empresário Augusto Brema Sané, entrevistado pelo jornalista Munir Conté. O discurso proferido pelo chefe de Estado na ocasião da passagem do ano trouxe reações diversas em vários escalões da sociedade. E penso que também não só a nível, digamos, do país, como também do exterior, porque logo a seguir houve reações várias a nível de meios de comunicação. Isto, ao meu entender, não quero, digamos, frisar aqui o que poderá haver entre a primatura e a presidência, porque isto penso que, de facto, não faz parte do meu dia-a-dia. Mas, ao meu entender, isto, digamos, é um progresso no tocante à vontade da mudança, que neste momento é galvanizado, portanto, por um desejo de todos os guineenses, residentes ou não. Portanto, há uma coisa que é preciso aqui considerar. Penso que, neste momento, nós temos que entender que o país está a sair, digamos, de um desgaste muito grande das eleições. Isto também foi agravado por um período muito longo, não é? Que levou o período da transição. E, ao meu entender, qualquer que seja o partido que saísse vencedor teria esta situação neste momento se optasse por fazer o tipo de governação num determinado tipo de modo. Ora, o que se passa neste momento, penso eu, com este governo, é exatamente porque talvez optou por um estilo de governação pura e simplesmente partidário. Nós sabemos que, de facto, há uma situação que este país é particular. A situação é essa que eu considero, de facto, digamos, de um meio muito reduzido, digamos, em termos de quadros que passaram por uma certa experiência, que conseguiram acumular, digamos, uma certa experiência. Porque, vamos a ver, enfim, este país conheceu momentos bastante interessantes, conheceu momentos de grandes transformações da sociedade, seja elas do aspecto político. E sobre este aspecto, disse que este governo não falta sangue novo e quadros. Disse que talvez falta o espírito de governação. Concorda com esta leitura? Eu não diria isso. Eu penso que o problema que se põe aqui é que pode-se ler em várias passagens do chefe de Estado, onde se chama pelo rigor, pela honestidade, digamos, pela responsabilização. São fatores que eu penso que realmente deviam caracterizar, e não só. Também há outras expectativas que este país também tinha, que era exatamente uma vida empresarial mais dinâmica. Isto também o proferiu o chefe de Estado. Mas penso que não houve, de facto, houve três aspectos aqui, segundo o meu ver, que falhou. Primeiro, houve até quem dissesse do governo, que este governo prefere fazer e estar calado. Mas eu penso que não se pode fazer sem ter meios, primeiro, e sem ter o diálogo. Portanto, eu considero este governo como um governo de pouco diálogo. Ora, isto é negativo em qualquer aspecto, porque nós sabemos que, vamos ver, o tecido que compõe, digamos, o governo, uma boa parte digamos, são pessoas que, não digo que não são experientes, mas falta-lhes aquela rodagem da governação. Nós sabemos que, digamos, qualquer conhecimento tem que ser capitalizado. Bom, pelo sim ou pelo não, o discurso preferido pelo Presidente da República não caiu bem no aparelho governamental. Isto não poderá envenenar, passo a expressão, o relacionamento entre as duas, entre a Primeira-Dama e a Presidente da República? Bom, eu penso que isso vai depender naturalmente, digamos, do espírito de querer, enfim, engajar, digamos, em responder ou não responder a este apelo que o Presidente faz. Mas, em qualquer dos casos, penso que é de se tomar em consideração digamos, as mensagens, as variedíssimas passagens desta mensagem, porque, segundo eu penso, neste momento é necessária a participação de todos os guineenses, sobretudo aqueles honestos, aqueles transparentes, aqueles que têm capacidade para fazerem parte, de facto, para fazerem parte de uma equipa que venha tirar este país deste dissabor. Não é? Porque nós sabemos que nós temos que contar, inicialmente, temos que contar, digamos, com os compromissos. Bom, os compromissos, enfim, foram assumidos. Nós sabemos que há os fiscais, digamos, da vida económica internacional,
que neste momento estão a ver, estão a observar e querem levar o país, digamos, a tomar certas e determinadas posições, que eu não sei se é comportável dentro da nossa capacidade, seja financeira ou seja, digamos, mesmo em termos de execução. Vamos ver o aspecto, digamos, dos preços, o aspecto da inflação, que se falou também. É um aspecto que, no fundo, abala o país, é um aspecto que pode levar o país a uma situação de desespero, caso não houver uma vontade de trabalho em equipa, uma vontade da escutação das pessoas mais experimentadas. Augusto Brana Sani, reagindo ao discurso preferido pelo Presidente da República por ocasião da passagem do ano, um discurso que, como é de conhecimento público, já mereceu a reação da oposição. Ontem, dois partidos, a RGB Movimento Pavadá e a União para a Mudança, mostraram-se solidários para com a mensagem preferida pelo chefe de Estado. O primeiro-ministro Manuel Saturnino Costa recebeu esta manhã cumprimentos do embaixador da França em Bissau por ocasião da passagem do ano. No encontro entre o chefe do executivo guineense e Henrique Lem foram também analisados aspectos relacionados com a aplicação de alguns projetos de iniciativa conjunta. O diplomata francês aproveitou a audiência com Manuel Saturnino Costa para desmentir uma notícia tornada pública numa revista portuguesa, segundo a qual a França condicionaria a continuidade de algumas ajudas à Guiné-Bissau à luz da ação governativa. França distingue o quadro guineense. Trata do Sr. Alberto Cunha Beto, alto funcionário da Embaixada da França em Bissau, distinguido hoje com a medalha de honra do Ministério francês dos Negócios Estrangeiros. Foi o próprio embaixador da França em Bissau, Sr. Henrique Lem, quem entregou a medalha ao Sr. Alberto Cunha, distinguindo-lhe assim pelos seus méritos profissionais revelados durante os 17 anos que serve a Embaixada Francesa. O ato solene foi organizado esta tarde com pompa e circunstância. Basta dizer que esteve a banda musical das Forças Armadas guineenses, assim como alguns membros do governo, familiares do condecorado e convidados da Embaixada. Na ocasião, o Sr. Embaixador Henrique Lem fez um comovente discurso em nome do governo francês e do Presidente da República Francesa, reconhecendo os serviços prestados por Alberto Cunha. Là, votre vocation et votre premier talent. Et vous avez été pendant plusieurs années à Bafata un professeur apprécié de ses élèves. Cette carrière, soutenue par une culture littéraire importante et un talent d'expression, aurait pu être prometteuse, mais vous l'avez interrompue en 1978, que le gouvernement français, représenté Justin, a décidé de nommer un ambassadeur. Il vous a choisi comme collaborateur, de préférence à bien d'autres, et personnellement je m'en réjouis car ça m'a donné la possibilité d'avoir moi aussi quelqu'un pensable essentiel. Et la télévision, le monde de l'information ici présent. Votre science du contact, vos connaissances, votre lucidité, votre sang-froid, votre sens de la mesure. É certo do discurso do embaixador francês. Segundo Henrique Lem, foi graças à abertura de espírito do Sr. Cunha e da sua entrega ao trabalho que a França conseguiu nos primórdios da sua instalação em Bissau, nos anos 70, implantar-se com maior facilidade na Guiné-Bissau. Esta distinção do Sr. Cunha servirá certamente de exemplo a outras instituições internacionais onde trabalham nacionais e às próprias instituições estatais e privadas de que quem trabalha merece reconhecimento. Na mesma ocasião, foi igualmente distinguido um cidadão francês, Sr. Guy Bonin, cooperante afeto ao Ministério das Finanças com a Cruz do Cavaleiro da Ordem Nacional de Mérito da França. Os quadros da logística e dos transportes das Forças Armadas vão reunir-se a partir de amanhã em Bissau, no Clube das FAP, em Santa Luzia. A reunião tinha sido programada para hoje, mas foi adiada por razões da organização. O encontro vai permitir aos militares ligados ao setor fazerem um balanço das atividades desenvolvidas no ano findo e traçar perspectivas para 96. A reunião será presidida pelo Ministro das Forças Armadas, Arafat Mané.
Uma delegação de ONG Plan International Guiné-Bissau encontra-se desde o fim da manhã de hoje na região de Bafatá para acompanhar as atividades desta ONG no seio da família comunitária. Esta revelação foi feita à Rádio Galáxia de Pindiquiti pelo chefe da mesma delegação, Vítor Luís Capiroto. Vítor Capiroto disse que a deslocação da missão do Plan International Guiné-Bissau enquadra-se na entrega de materiais de trabalho, nomeadamente calendários, blocos de notas e pastas aos recenseadores da família comunitária naquela região. Durante uma semana de estada naquela área, a delegação visitará os setores de Bampadinca, Chitole, Cossé, Ganadu, Bafatá e Kuntubuel para se inteirar em loco das atividades envolvidas ao longo do ano findo. Recorda-se que em dezembro findo, o Plan International doou à família comunitária da região de Bafatá uma importante de 650 milhões de pesos guineenses no quadro da convenção rubricada entre Bissau e Londres em junho último. Durante 8 meses, esta ONG conseguiu afiliar acima de 584 famílias parceiras da região, distribuídas em 6 setores da área. Página internacional e de Angola chegou-nos a notícia da boa intenção do governo de Luanda em iniciar a retirada dos mercenários sul-africanos ainda presentes no território. O anúncio foi tornado público pela empresa que os tinha recrutado a pedido do governo do MPLA. Estas revelações surgem numa altura em que o presidente português prepara sua visita àquele país lusófono. Numa entrevista à televisão nacional angolana, TPA, Mário Soares disse esperar realizar a sua projetada visita oficial à Angola, apesar das dificuldades da última hora. Entre elas, destacam-se o possível encontro entre Soares e Jonas Maiero Savimbi e também com a oposição angolana. Está prevista ainda uma homenagem aos soldados portugueses mortos em Angola durante a Guerra Colonial. Inicialmente marcada entre o dia 8 a 11 deste mês, a visita à última de Mário Soares como chefe de Estado português poderá conhecer o novo adiamento, segundo algumas fontes diplomáticas portuguesas. Tudo porque no próximo 14 de janeiro o povo português vai ser chamado às urnas para escolher o seu novo presidente. Em São Tomé e Príncipe, as atenções das populações vão para a tomada de posse do novo primeiro-ministro do governo de coligação. O Presidente da República, Miguel Trovoada, programa para amanhã uma última reunião com o Primeiro-Ministro indigitado Armindo Vaz, de quem conhecerá os nomes dos futuros membros do governo. Enquanto isso, a Assembleia Nacional Popular de São Tomé continua a desenvolver ações para que as eleições presidenciais marcadas para 3 de março próximo sejam realizadas nessa data. Mas é a tomada de posse do novo primeiro-ministro que ocupa as atenções dos santomenses atualmente. A Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe mandatou as suas comissões dos assuntos jurídicos e do poder local para apresentarem com detalhes um plano de atividades do Parlamento para permitir o cumprimento de todas as etapas necessárias à realização das próximas eleições presidenciais na data marcada. O plano a ser elaborado após um trabalho conjunto com o Governo e com a Comissão Eleitoral Nacional deve incluir as sugestões de datas para o início do recenseamento eleitoral, para a publicação dos cadernos e as necessidades da Comissão Eleitoral Nacional. A decisão do Parlamento foi tomada ontem no final da sua reunião plenária, destinada a analisar questões que se prendem com a realização dessas eleições e durante a qual os deputados foram informados das dificuldades que a Comissão Eleitoral Nacional está a enfrentar para levar a cabo as suas atividades. A falta de verbas e de viaturas são as principais dificuldades para a realização a tempo de todo o processo eleitoral, considerado difícil e complicado, uma vez que vai ser preciso a renovação de todo o caderno eleitoral e a emissão de novos cartões para os eleitores e desta vez com fotografias. O secretário da Comissão Eleitoral Nacional, Pascoal Pires Santos, considerou de bastante curto o tempo que falta para a realização das eleições presidenciais, mas disse que todas as exigências estão a ser feitas para que se possa cumprir o calendário eleitoral. Entretanto, em São Tomé, parece estar à vista a nomeação e empossamento do governo da coligação. Há informações de que o presidente Miguel Trovoada deverá voltar a reunir-se nas próximas horas com o indigitário primeiro-ministro Armindo Vaz de Almeida para fixar a data do empossamento do governo, cuja composição ainda não se conhece. Neste momento é difícil fazer prognósticos sobre os nomes que vão integrar o governo, porque a lista dos ministeriáveis que desfila pela capital é tão vasta e dispar que é melhor esperar para ver. Carlos Teixeira, correspondente da RTP em São Tomé, onde sexta-feira próxima o novo primeiro-ministro tomará posse.
Israel e a Síria começaram hoje a segunda ronda das negociações entre os dois países com o objetivo de estabelecer a paz. Já a semana passada, negociadores dos dois países estiveram reunidos em Washington para uma primeira série de... As perspectivas são boas em termos de resultados, apesar da questão dos Montes Golã, anexados por Israel, continuarem a constituir ponto de discórdia. Observadores consideram, no entanto, existirem boas perspectivas de entendimento entre os dois países, tendo em conta o estado espiritual de abertura das duas partes. Quaisquer compromissos. Nesta altura ainda há problemas procedurais sobre as negociações que terão que ser resolvidos esta semana. O que há, sobretudo, é um grande entendimento, há abertura de ambos os lados e há, sobretudo, o problema que estava até aqui a bloquear o avanço das negociações é que nenhuma das partes queria avançar com as suas propostas. Israel já afirmou que baseia-se numa equação em que a profundidade da retirada está proporcional à extensão das condições de paz e deu a entender que a retirada seria até à fronteira internacional. Esperam agora que os sírios definam a extensão das relações de paz que oferecem. Para Shimon Peres, o Primeiro-Ministro, é essencial que essa paz inclua relações diplomáticas correntes, relações turísticas e relações económicas. Israel e a Síria no caminho da paz, que os palestinianos preparam-se para ir às urnas no próximo 20 de janeiro. Na Bósnia, 3 muçulmanos passaram por um grande susto. Foram raptados pelos sérvios da Bósnia, sendo depois postos em liberdade. Antes tiveram contas com intensos interrogatórios. O incidente foi acolhido com preocupação pelos governos ocidentais, garantes do processo de paz. Isto acontece numa altura em que o secretário americano de Defesa chegava a Sarajevo para se avistar com as autoridades locais e também com os responsáveis da Força Internacional de Paz, INFOR. Os sérvios da Bósnia detiveram durante uma semana 3 civis muçulmanos. A libertação interveio esta manhã e nada se sabe sobre os outros civis que continuam, quanto a eles, detidos. O governo de Sarajevo fala de 16 pessoas presas quando atravessavam um bairro da capital bósnia nos arredores de Ilidza, controlado ainda pelas milícias bósnio-sérvias. Ontem as autoridades reconheceram que tinham mandado prender um grupo de bosníacos. E esta tarde, Sarajevo afirmou que as 3 pessoas libertadas esta manhã nada têm a ver com os 16 desaparecidos em Ilidza, um desmentido que tinha anunciado, por sua vez, o Ministério Francês dos Negócios Estrangeiros. Entretanto, e desta vez, o presidente da Câmara da Ilidza afirma que os civis detidos serão julgados, uma vez que atravessaram ilegalmente esta zona. William Perry, o secretário americano para a Defesa, encontrava-se esta manhã em Sarajevo e reclamou a constituição rápida da Força de Polícia Internacional para estabelecer precisamente a segurança dos civis que transitam pelas zonas incertas. A incerteza sobre os 16 muçulmanos detidos desde a semana passada continua e este rapto de civis pelos sérvios em Sarajevo é um verdadeiro desafio para a NATO. Úrsula Soares, da RFI, sobre a situação na antiga Jugoslávia. Entretanto, as últimas notícias chegadas à nossa redação dão conta de que 12 soldados britânicos de Força Multinacional de Paz foram feridos em Sarajevo quando procediam à neutralização de minas antipessoal. Na Rússia ainda não há uma decisão sobre a sua retirada da Chechênia, mas o governo decide substituir as suas tropas instaladas naquela pequena república do Cáucaso. É o caso para dizer, não é desta que o governo russo abandona o território checheno, como aliás reivindicam muito os independentistas. As autoridades de Moscovo, colhendo a experiência do passado, decidiram enviar tropas de elite para enfrentar os rebeldes da Chechênia, que têm estado muito ativos nos últimos meses. Os Estados Unidos da América continua braço de ferro entre os democratas e os republicanos, tudo por causa do orçamento do governo federal. A crise que apoia a presidência da maioria republicana do Congresso está a afetar gravemente o país e os mais prejudicados são os funcionários públicos, obrigados a ficar em casa. Pelo menos mais de 280 mil deles estão provisoriamente numa situação de desemprego forçado desde o passado 16 de dezembro. Nenhum
um plano apresentado pelo líder dos republicanos do Senado poderá alterar a situação. Roberto Dulô apresentou um decreto para acabar com a paralisação de serviços públicos americanos, mas a Câmara dos Representantes, dominada pela linha dura dos republicanos, não apresenta quaisquer sinais de optimismo. O Egito já tem um novo primeiro-ministro. Hosni Mubarak escolheu Kamal Ankara para chefiar o governo. O atual chefe do governo desempenhou nos últimos 18 anos funções importantes nos executivos do Cairo, tendo sido sucessivamente vice-primeiro-ministro e ministro do Planeamento Económico, e daí a razão da sua preferência por parte do presidente egípcio. Um novo chefe do governo também num outro país islâmico da África, desta vez África Ocidental. Na Mauritânia, Ould Mohamed Kouna é, a partir de hoje, um novo chefe do executivo, substituindo Mohamed Ould Boubacar, que desempenhou o cargo nos últimos 4 anos. Agora, desporto, Moçambique intensifica a sua preparação para a fase final da Taça de África das Nações em Futebol, a ter lugar na África do Sul na segunda semana deste mês. A equipa nacional de Moçambique perdeu ontem com os balinenses por 4-1 num jogo de preparação. O jogo serviu ao treinador da seleção moçambicana, Rui Caçador, para fazer uma leitura sobre o estado físico e mental dos seus homens. O Belenenses venceu Moçambique por 4-1, uma vitória naturalmente esperada para os moçambicanos. Este encontro serviu de preparação para a Taça das Nações Africanas, para a qual estão apurados para a fase final pela primeira vez. Revelaram ainda ter muito trabalho pela frente, nomeadamente no setor defensivo. Rui Caçador, um selecionador atento, faz a análise ao jogo e tira as ilações. Acho que se voltam a colocar em relação à estrutura defensiva que nós vamos ter que ficar, só que temos consciência que vamos jogar com grandes equipas africanas, no outro clima, com outro terreno, que não será certamente muito mais propício. De qualquer maneira, é o início da época, é o primeiro jogo formal, o resultado é certamente exagerado, mas reflete o nível competitivo da equipa do Belenenses, e os gols foram um pouco consequência também da adaptação ao tipo de futebol. Satisfeito com o jogo em si, satisfeito com o treino, relações positivas, com o objetivo que tivemos apenas hoje, definir de uma forma correta e eficaz os 22 jogadores que vão à competição africana. Era o treinador da seleção moçambicana a propósito do nível de preparação da sua equipa. Agora, beleza, Regina Malor Guerra, de 15 anos de idade, é considerada a menina mais bonita de Bissau. Pelo menos é a posição que o título Miss Tentação lhe confere após um concurso levado a cabo a 30 de dezembro na discoteca do mesmo nome do bairro da Ajuda. O concurso foi mesmo renhido e o júri não deve ter tido uma tarefa fácil, tendo em conta a beleza e a fineza de dezenas de concorrentes. A Regina Malor Guerra pode estar mesmo satisfeita pela sua vitória. É a primeira experiência de género para essa menina bonita. Esta é a primeira vez que eu Miss, até em estive, meus colegas que mobilizam para Miss, levar como um passatempo, o que ganha Miss, me fica muito emocionada, contente, cheia de alegria. Me fica surpreendida. Nunca esperava assim não ganhar Miss. Malor Guerra foi eleita Miss Tentação, onde concorreram igualmente 16 outras candidatas entre 15 a 18 anos de idade. A rádio é em direto. O prazer de ouvir rádio. Galáxia de Pindigiti é o ponto final na apresentação do noticiário das 23 horas. Assim, especialmente que nos acompanhou, os nossos votos de continuação de uma boa noite e voltamos a ver-nos amanhã. Até amanhã.